Engenharia na TV. Oferecimento CREA Goiás. Ideia: Instituto Nacional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia. Clube de Engenharia de Goiás. Olá, bom dia. A partir de agora o programa Engenharia na TV entra no ar aqui pela TBC Cultura. E olha, hoje nós vamos abordar a situação sobre perícia de engenharia. E estamos recebendo aqui o perito de engenharia, engenheiro civil Aguinaldo Franco de Carvalho. Então fique ligado, você que não conhece o assunto, daqui a pouquinho vamos abordar esse assunto. O programa Engenharia na TV de hoje já está no ar. E olha, no programa de hoje estamos recebendo o engenheiro civil Aguinaldo Franco de Carvalho. Ele é perito de engenharia. E olha, vamos começar perguntando ao senhor. Primeiro, bom dia, é um prazer recebê-lo aqui no programa Engenharia na TV. Seja bem-vindo. Bom dia, é um prazer muito grande estar aqui com você para falar um pouco dessa parte técnica da engenharia que hoje desenvolveu bastante, que é a vistoria cautelar de vizinhança. E o que é essa vistoria cautelar de vizinhança? Vamos falar um pouquinho para situar aonde está essa matéria. Na perícia de engenharia, existe a parte da perícia judicial e a perícia extrajudicial. No caso específico, nós estamos tratando de vistoria cautelar de vizinhança, é uma perícia extrajudicial, ou seja, está sendo tratada fora da área judicial, fora do fórum, fora das lides que envolve a justiça. Então, a vistoria cautelar de vizinhança é um trabalho que não é novo, é um trabalho que há 30, 40, 50 anos atrás já existia. Eu já fui engenheiro de obras, construí vários prédios e eu mesmo, leigamente, fazia uma vistoria de vizinhos. Tirava lá meia dúzia de fotografias que ficavam numa gaveta ao longo da minha obra e não era utilizado. Hoje, com o desenvolvimento tecnológico, com o crescimento das edificações verticais, constrói-se em Goiânia várias edificações com mais de 30 pavimentos. Consequentemente, a vizinhança vai sofrer algum impacto. E por que essa vistoria cautelar? Os empresários, antes de iniciarem o seu empreendimento, antes de iniciar a demolição das casas onde serão juntado um grupo de lotes para se erguer um arranha-céu, as empresas estão buscando um profissional expert no assunto para fazer um trabalho altamente técnico e totalmente imparcial. O que é esse trabalho? O engenheiro perito vai adentrar a cada residência vizinha do futuro empreendimento. Primeiro, ele já vai fazer um contato da empresa empreendedora com o seu vizinho. O vizinho já vai estar vendo o seu vizinho empreendedor como alguém que quer se dar bem com a vizinhança. Primeiro fator, vantagem isso aí. Segundo, normalmente nós não sabemos o estado que está a nossa casa. Se tem uma trinca abaixo de uma janela, normalmente a gente passa ali, faz a limpeza da casa, abre a janela, fecha a janela e não vemos que tem aquela trinca. Ou se vê também, não vê isso como um grande problema. Não vê como um grande problema, porque não tem nada chamando atenção para aquela situação. A minha casa foi bem construída e no meu conceito, eu como vizinho de uma obra, imagino que está tudo normal, que não tem nenhum defeito. Então, o trabalho do perito é constatar como estão as partes da edificação. O senhor faz essa vistoria estrutural, essa vistoria, como é feito isso? Eu gostaria que o senhor falasse. Então, é uma vistoria, ela é de constatação.
nós não vamos entrar no mérito de o porquê que surgiu aquela trinca. Não vamos entrar no mérito porquê que surgiu aquele defeito na casa. Simplesmente nós vamos fazer uma vistoria cautelar de constatação. Então nós vamos chegar e verificar, abaixo da janela tem uma trinca. Nós vamos simplesmente registrar trinca inclinada abaixo do vértice inferior da janela. Então nós estamos dizendo que abaixo daquela janela, no canto da janela, tem uma trinca. Não vamos preocupar quem provocou essa trinca, porque está sendo feita uma vistoria cautelar antecipadamente antes de iniciar a obra. Uma marca de infiltração, que é muito comum em Goiânia. A marca de infiltração pode ser provocada por vazamento de água em parede, em janela, e pode ser também por umidade que sobe do terreno. Então nós vamos simplesmente registrar. Existe uma marca de infiltração, a pintura está descascando, a pintura está destacando, a pintura está manchada. Existe no teto um forro de gesso, ele pode estar trincado. Nós vamos registrar que está trincado aquele forro de gesso. Pode ter no forro de gesso um furo, aonde por vazamento de água do telhado pode ter provocado uma perfuração nesse forro de gesso. Então vamos registrar também isso. Tudo isso é registrado por escrito e registrado com fotografia. Com essas fotografias, deixa-se claro a situação que está o imóvel. Aquela parede que não tem nenhum defeito, que não apresenta nenhum vício de construção, nenhuma falha de manutenção, nós não vamos registrar. Então vai ficar registrado os pontos de defeito que tiver naquela construção. Ou seja, os pontos que estão supostamente bem, esses não há necessidade então desse registro. Não há necessidade. Fica subentendido que aonde não tem registro fotográfico é porque não tem defeito, não tem vício de construção. E o porquê da importância, por exemplo, dessa vistoria ou dessa perícia? Essa vistoria, essa perícia, o primeiro ponto que eu considero importante é que o proprietário do imóvel fique consciente de como está o seu imóvel. No momento, sem tensão nenhuma, sem estar querendo achar o culpado, ele está sabendo como é que está o seu imóvel. Os registros fotográficos, o caderno, o laudo que a gente entrega para o construtor e para o cliente, lá no futuro, dia que terminou a construção do prédio, o vizinho fala, olha, a minha casa ficou muito danificada. A empresa fala, olha, o que nós, empresa, provocamos de defeito na sua construção, nós vamos corrigir. Então essa é a intenção principal do empresário ao contratar o serviço de vistoria cautelar de vizinhança. Ele quer proteger o seu vizinho, ou seja, o que não existia de defeito quando iniciou a obra, eu quero que não exista quando eu entregar a obra, ou seja, vou fazer o conserto. Segundo, qual que é a vantagem para o proprietário do imóvel? Ele vai estar resguardado. Ele vai estar resguardado de que os defeitos que surgirem após aquela vistoria, o seu vizinho construtor vai ser responsável pela manutenção, pelo conserto daqueles defeitos. Nesse caso aí, tanto o dono dessa residência quanto a construtora também pode solicitar essa perícia ou essa vistoria? Hoje, as empresas construtoras que têm um grau de seriedade um pouco mais acentuado já contratam esta vistoria. Agora, quando você, telespectador, que está com alguém iniciando uma obra ao seu lado e que ele não cuidou de fazer a vistoria da sua casa, você pode e deve solicitar essa vistoria. Para quê? Se o vizinho construtor não fez a vistoria, talvez ele não esteja preocupado com você. Talvez não esteja preocupado em cuidar bem da sua casa. Então você pode buscar um profissional, um perito na área de engenharia para fazer a vistoria cautelar e você se acautelar contra o vizinho, contra futuros danos que poderão ocorrer em função da obra do vizinho. Ou seja, é importante que quem mora próximo à construção, então, ficar sempre de olho nessa situação para que ele não seja prejudicado. É importante que
que quando você tiver uma construção na sua região vizinha, você pode procurar. Eu trabalho para várias construtoras fazendo esse trabalho de vistoria de vizinhança. E muitas vezes o vizinho me chama também para fazer a vistoria. Então é muito normal. Como nós dissemos, o trabalho de perícia é um trabalho imparcial. Então, se você, construtor, contrata um perito sério para fazer a vistoria do seu vizinho, ele vai ter o mesmo comportamento de que se o vizinho tivesse contratado o mesmo perito. Então é importante, às vezes o vizinho fica inseguro, mas quem está entrando na minha casa é uma pessoa da construtora, mas não é bem por aí. Normalmente quem faz o trabalho para a construtora é uma pessoa externa. No meu caso, eu trabalho para 15, 16 construtoras fazendo esse trabalho, então eu trabalho um trabalho de perícia imparcial. Sem dizer também que toda essa vistoria pode ser acompanhada pelo dono da casa, o que também gera segurança para ele. Normalmente, quando o perito chega na sua casa para fazer a vistoria, ele procura marcar antecipadamente com você e, de preferência, que você acompanhe a vistoria. Para quê? Para que você possa saber realmente aonde que estão fazendo os registros, o que está sendo registrado e você está conivente com aquele trabalho. Então tem muitos casos que já aconteceu comigo, de eu chegar na sua casa para fazer vistoria, você está meio arredio, sem entender por que desse trabalho. À medida que passa a partir de 10, 15 minutos de trabalho, o proprietário do imóvel já começa a desarmar. Ele começa a ver que o trabalho do perito é imparcial. É um trabalho de registro da realidade de hoje. Vamos fazer o seguinte, vamos para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta e vamos continuar falando sobre esse assunto com o engenheiro civil, perito de engenharia Aguinaldo Franco de Carvalho. O intervalo é rapidinho, não saia daí, daqui a pouquinho estamos de volta. Engenharia na TV. Oferecimento CREA Goiás. IDEA, Instituto Nacional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia. Clube de Engenharia de Goiás. Bom, estamos de volta aqui pela TBC Cultura e olha, no programa de hoje estamos falando sobre vistoria cautelar de vizinhança. Só que antes de entrarmos novamente nesse assunto, vamos chamar os cursos oferecidos pelo INEA. Interpretação de análise do solo e recomendação de adubação. Oferece aos profissionais atualização técnica acerca da metodologia de amostragem, análise do solo, diferentes unidades utilizadas no Brasil, antigas e atuais, avaliação da fertilidade através da análise de solo e recomendação de adubação, dias 28 e 29 de maio. NR10 capacita os participantes em prevenção de acidentes com eletricidade, atendendo ao novo texto da NR10, credenciando-os a trabalharem com instalações elétricas. O curso atende às exigências do novo texto da NR10, de 30 de maio a 3 de junho. Mais informações no site www.institutoinea.org.br. Bom, para melhores informações sobre esses e outros cursos que o INEA oferece, você pode, além do site, entrar em contato através do 3541-5902. E olha, estamos recebendo aqui o engenheiro civil, perito de engenharia Aguinaldo Franco de Carvalho. Eu gostaria de saber do senhor sobre quais as vantagens, ou melhor, as desvantagens, por não se fazer essa vistoria cautelar. Terminada a obra, existe aquele vizinho sério, e existe aquele construtor sério. Como também existe aquele vizinho aproveitador, como também pode existir o construtor aproveitador. Vamos partir do princípio do construtor sério, 5 vizinhos, 4 vizinhos sérios e um que gosta de tirar proveito das situações. Esse um não fizeram a vistoria da vizinhança. Aquele um vizinho resolve falar, olha, eu vou ganhar alguma coisa. Essa construtora é muito rica, ela fez 200 apartamentos aqui do meu lado, a minha casa é só uma, ele pode melhorar a minha casa. E vai mostrar todos os defeitos que tem na casa dele hoje, sem distinção,
se o defeito surgiu durante a construção, devido à construção, ou se são defeitos pré-existentes, se já existia aquele defeito logo que construiu a casa, ou seja, bem antes de iniciar a intervenção da vizinhança. Aí o que acontece? O construtor vai contratar um perito para fazer a vistoria, já não é mais cautelar, já é uma vistoria pericial. E nesse momento, o perito ele tem condição de constatar com um certo grau de precisão quais os vícios, quais os defeitos de construção que são atuais e quais os defeitos de construção que são mais antigos. Porém, o proprietário vai ter um pouco de dificuldade, o leigo não tem essa condição de saber o que é antigo e o que é novo. E, consequentemente, isso aí vai levar a uma briga na justiça. E a briga na justiça não é vantagem para nenhuma das duas partes. E quais as vantagens de se fazer essa vistoria? A primeira vantagem de fazer a vistoria é um contato amistoso entre vizinhos. Seja eu um vizinho que vou trazer transtorno para você ou um vizinho que vou trazer felicidade. É importante a relação de vizinhança. Então começa uma relação amistosa, ou seja, o construtor, o primeiro contato dele com o vizinho é um contato benéfico, buscando já dirimir futuras contendas. Então essa é a principal vantagem. Segunda vantagem é ficar registrada a situação atual. Registrou a situação atual, as duas partes ficam conscientes dessa situação. Tem um defeito pequeno, um defeito grande, mas ele existe, está registrado, ou não tem nenhum defeito. No futuro, hora que terminou a construção, que as duas partes tiverem sofrido um pouco na relação entre eles, é um operário que às vezes fala um palavrão, é um operário que começa cedo gritando na obra, perturba o vizinho. Então terminou essa fase, chegou na fase de ser habitado o prédio. O dono da casa vizinha vai constatar que o seu imóvel está com algum dano e ele vai analisar. Esse dano já existia ou não? Então ele tem um parâmetro, ele tem um documento registrado que ele pode verificar se essa avaria, esse defeito é atual ou é antigo. Então você já tem essa vantagem. Ele vendo essa situação, por exemplo, como ele deve proceder? Se caso ele tem essa perícia, essa vistoria todo registrado, ele viu algum problema, como ele deve se proceder nesse caso? É muito simples. Quem entregou para ele o laudo foi o vizinho. Ele vai chamar o vizinho, construtor, por favor, vem aqui, vamos verificar o laudo aqui. Vamos ver que na minha sala tinha trinca na parede externa. Hoje tem uma trinca, uma marca de infiltração aqui na parede interna do banheiro. Então essa aqui não tinha essa trinca, não existia esse defeito aqui. Como é que nós vamos fazer? Normalmente o construtor que já contratou o perito há 2 anos atrás para fazer aquele trabalho, ele vai estar disposto a resolver aquele problema.